Paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma EBD online, cujo objetivo é abençoar você, a sua vida, trazer elementos para consubstanciar, reforçar ainda mais o seu conteúdo para a aula de amanhã na EBD. Lembrando que é muito importante você estar presente na escola dominical. É claro que estamos enfrentando aí a pandemia, o número foi reduzido, alguns estados não foi liberado para realização e nós respeitamos esse momento. Entendemos que as autoridades estão trabalhando para o bem da população e a igreja ela é parceira também nesse propósito de abençoar vidas, de levar pessoas tanto a conhecer a Cristo, mas ela também compreende o lado social, ela também trata da questão da saúde pública, e aí a igreja ela está tomando todas as medidas. Aqui mesmo, na Assembleia de Deus Campo Tirirical, todas as medidas tomadas pelo governador ao longo desse processo, nós temos manifestado o nosso lado favorável e cumprindo com tais exigências. E desde já aconselhamos aos irmãos, aqueles que têm acima de 60 anos, para ficar em casa, também aqueles que têm algum tipo de doença, para não vir ao trabalho, e estaremos, se Deus quiser, logo saindo dessa situação dramática, horrível, que assola a humanidade, não é só o Brasil, é o mundo, e nós estamos aqui como igreja para contribuir, e é isso que a igreja tem feito ao longo de todo esse processo que nós estamos vivendo. E nós queremos louvar a Deus pela sua vida, queremos louvar a Deus pela sua saúde e também dizer que estamos rogando ao Deus eterno por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que estão acamados, por aqueles que estão em estado grave, que o Senhor possa ter misericórdia. E as famílias que estão enlutadas, nossos sentimentos, nossas considerações, nossas condolências, lembrando também que é preciosa aos olhos do Senhor a morte de um santo. Deus abençoe. Vamos iniciar orando com o pastor Wagner. Querido e eterno Deus, Pai bendito, Pai santo, ó Pai, oramos a Ti nesta oportunidade, Pai, te pedindo, Pai, uma bênção especial sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Pai, que estão, Pai, acompanhando esta escola bíblica dominical. Ó Pai amado, esta aula, continua também abençoando o Teu servo, nosso pastor, pastor Osiel, continua, Pai, instrumentalizando o Teu filho, abençoando em tudo, Pai, que todo este aprendizado nesta noite seja para a glória do Teu nome, para a edificação da igreja, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, e sempre com muito amor eu quero louvar a Deus pela sua vida, por você, meu irmão, que sempre está ligando aí a sua internet, o seu celular, entrando no Facebook para nos acompanhar. Lembrando aqui a todos que o nosso propósito com esta aula e com as pregações não é gerar polêmica, não é esfriar sua fé, não é criar textos que venham dificultar o seu entendimento. Mas o nosso objetivo primordial aqui é abençoar você com o ensino edificante, salutar, lenitivo da Bíblia Sagrada, ok? Então nos acompanhe e que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Estaremos tratando sobre a temática da lição, compromissados com a evangelização, ok? Compromissados com a evangelização. Esse é o tema dessa 11ª lição, escrita pelo pastor Ezequias Soares. E, na verdade, como ele vem abordando a temática sobre o Espírito Santo, o poder de Deus na vida do obreiro, o poder de Deus na vida da igreja, eles estão tratando sobre também a temática evangelização. Porque nós não podemos querer evangelizar, sair ao mundo para pregar o evangelho sem estar revestido do poder e da autoridade de Cristo Jesus. Foi isso que ele disse lá em Atos 1:8, recebereis poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então nós não podemos nos dar ao trabalho, à missão, ao ofício de evangelizar, se nós não somos capacitados pelo poder do Espírito Santo. São 3 pontos
com as suas subdivisões, a evangelização como prioridade, Jesus morreu para salvar a todos, e em terceiro lugar, evangelização local e transcultural. Eu coloquei aqui que a lição ela tem apenas um tema, mas ao mesmo tempo ela aborda 3 temas. Por que ela aborda 3 temas? Porque primeiro ela usa o texto de Marcos capítulo 15, aliás capítulo 16, do verso 14 a 20. Estaremos trabalhando esse texto. Em segundo lugar, ele usa a evangelização. Nós temos que dar uma pincelada sobre a evangelização. E em terceiro lugar, que é o segundo ponto da lição, como nós podemos aqui, ele trata sobre um assunto que tem dado muita discussão ao longo de todo o processo histórico da teologia, é a questão da salvação, limitada ou ilimitada. Então, nós temos aí 3 pontos em uma só lição. Mas para início de conversa, vamos começar com o texto de Marcos. Você já leu Marcos? Algum dia, irmão, irmã, você já parou para ler Marcos, do verso 14 até o verso 20, que na verdade trata-se da grande comissão dada por Cristo Jesus lá no capítulo 16? Eu não vou entrar aqui hoje na questão da análise, da crítica textual, se consta ou não em manuscritos, mas nós temos argumentos que na verdade dão respaldo para que esse final de Marcos seja aceitável, ok? É claro que existem os pós e existem os contras, mas nós entendemos que há um final de Marcos e há elementos internos na própria Bíblia que autentifica isso nos evangelhos, ok? Então vamos começar com Marcos. Vocês sabem que aqui nós temos que Jesus foi ressuscitado, apareceu a algumas mulheres, apareceu aos discípulos. E os discípulos aqui eles vão ser censurados por Jesus. Vamos começar com o verso 14, só para vocês terem uma ideia. Pastor Wagner. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Os discípulos aqui, todas as vezes que Jesus falava, se você ler Mateus 16, você vai ver isso, dentre outros textos, todas as vezes que Jesus falava que haveria de morrer pela humanidade, ele deixava claro que também haveria de ressuscitar. Isso ele foi bem incisivo, categórico, bem claro nisso. Ou seja, sempre ele falava que haveria de morrer, mas que também haveria de ressuscitar. E quando Jesus aparece a algumas mulheres, que elas informam aos discípulos, eles ainda manifestaram incredulidade. De modo que eles são censurados por Jesus, porque Jesus falou, eu não disse para vocês que eu haveria de ressuscitar? Então Jesus confrontou eles por causa dessa incredulidade, ok? Então a primeira coisa que você vai ver em Marcos, capítulo 16, verso 14, Jesus censurando esses discípulos. Na letra B, eu coloquei aqui, treinando e também que eles viram a Jesus. Vamos ver o verso que segue. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Pronto, só aí. Ide por todo mundo. A letra B mostra que Jesus ressuscitou, mas que Jesus passou 3 anos e meio treinando os seus discípulos. Ou seja, eles não iam sair pelo mundo afora levando coisas da cabeça deles. Eles não iam pregar a invencionice deles. Eles iriam sair pelo mundo para testemunhar aquilo que Jesus havia ensinado. Aquilo que Jesus havia falado. Aquilo que Jesus havia transmitido. Eles não iam sair com a bagagem deles. Eles teriam que sair pelo mundo com a bagagem que Cristo deu a eles. E é uma coisa muito importante, pastores e alunos, é que quando Jesus
vai enviar agora esses discípulos, que ele entende que eles estão prontos para saírem pelo mundo, ele faz duas coisas importantes. A primeira é que ele treina. Não adianta as pessoas, os cristãos quererem evangelizar, saírem pelo mundo, se não são primeiramente treinados. Jesus passou 3 anos e meio ensinando-os, orientando-os, capacitando-os. Mas tem outra coisa importante que vai dar autoridade para eles saírem. Qual é? Agora vire para cá. Não tem como você ser um pregador, você pode conhecer o grego, você pode conhecer latim, alemão, você pode conhecer hebraico, você pode ser da academia, você pode ser do melhor seminário do Brasil ou do mundo. Eu sou formado no Dallas, no Teológico, Seminário Baptista, eu sou formado. Tu pode ser formado aonde você quiser. E você pode ter todo o conhecimento teológico. Mas se não vê a Jesus, não adianta. Entenderam agora? Sem o conhecimento de Jesus, não tem como você sair pelo mundo afora. Ou seja, Jesus deu o ensino, Jesus deu a instrução durante 3 anos e meio. Mas eu pergunto aqui aos senhores para participar, não é testando conhecimento. Ele ensinou 3 anos, mas quando Jesus ressuscitou, o que eles fizeram? Duvidaram, entendeu, pastor Wagner? Como é que eles já tinham tido 3 anos e meio de seminários, de seminário com Cristo, estudando com Cristo, aprendendo com Cristo, vendo Jesus curar, vendo Jesus colocar a mão nos enfermos e eles serem curados, e quando Jesus ressuscita, que as mulheres vão lá, está lá em Lucas 24, está aqui em Marcos 16, Jesus ressuscitou, o que eles dizem? Não creram. Acharam até que elas estavam loucas. Vocês estão vendo? Não basta apenas o ensino, é preciso uma mente transformada para compreender verdadeiramente o que é espiritual, saber quem é Jesus. Há muitos que têm conhecimento bíblico, há muitos que fazem um curso de teologia, que é muito importante, é favorável, eu incentivo. Mas antes de você estudar qualquer coisa, conheça o dono dessa bagagem. Procure saber pela fé quem é Jesus. Entenderam agora? Porque a Bíblia diz que eles tinham conhecimento. E quando você tem intelectualidade, quando você tem entendimento, sem ele estar rendido a Cristo, não vale nada. Leia bem aí, 1 Coríntios 2,16, só para vocês terem uma ideia. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Isso. Mas nós temos o quê? A mente de Cristo. Ou seja, é preciso em primeiro lugar ter a mente para poder sair. E aqui a Bíblia diz que Jesus treinou eles, mas eles viram Agora vocês já imaginaram? Como é que esses meros discípulos não iam ter coragem, ousadia para pregar? Como é que eles não iam ter autoridade para seguir à frente, sem temer reis, sem temer os poderes das trevas, sem temer Satanás? Porque eles agora foram ensinados, viram a Jesus. Aqui está a autoridade deles. A questão, glória a Deus, é quando você vê Cristo. Aleluia. Vamos ver bem 1 Coríntios 15. Eita, rapaz. Eu gosto da Bíblia. Aí me vê agora aqui. É lá pelo verso 4 ou 5. Vê aí. 15, 4. E que foi sepultado. Isso. E que ressuscitou ao 3º dia, Isso. segundo as Escrituras. Uhum. E que foi visto por Cefas. Isso. E depois pelos 12. Isso. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Isso. Dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. E aí, vai, pode ir. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Vai, pode ir, eu gosto da Bíblia. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. E depois de tudo apareceu? A mim. Paulo viu Jesus? Você tem aqui uma lista que ele está apresentando, que os discípulos viram, a multidão viu, Tiago viu, Pedro viu. E aí Paulo disse, eu não estava nessa reunião que Jesus apareceu, mas um dia ele apareceu para mim. Irmão, se tu queres evangelizar, pregar, ser doutor em Bíblia, se tu queres ser usado, tu tens que ser treinado na escola de Jesus, com a palavra dele, mas tu tem que ver
ver Jesus. Nós não podemos querer evangelizar, pregar, se nós não formos treinados e não tivermos intimidade com ver Jesus. Eita, rapaz, é isso aqui que é muito importante a igreja compreender, a igreja entender. Agora, como eles viram Jesus ressuscitado, lá em Mateus 28, 18, Jesus ressuscita e diz assim: é me dado todo poder no céu e na terra. Aí pronto, hoje eu vou dizer uma coisa para o senhor, está me filmando à direita, irmão? Para um irmão sair, mas meu pai do céu, desligar isso aqui, eu tinha desligado. Para um irmão sair, ouçam bem essa, que eu vou dizer aqui para vocês. Para um irmão sair pelo mundo afora, pregando a palavra de Deus, em bares, ruas, lugares, para ele entrar num presídio, para ele ir para um local aonde, por exemplo, para ele ir lá para a Índia, para ele ir para a janela 10x40, ele só vai se ele já tiver visto a Jesus. Se não for assim, não vai. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, olha para cá, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa aqui hoje para a igreja. Tem esses movimentos que se fortalecem a cada dia, como por exemplo, comunismo. Esses partidos que se formam e se fortalecem, é porque eles creem naquilo ali. Agora imagine a igreja, se cada crente, se cada pastor, se cada jovem realmente crê no Cristo vivo, aí ele vai pregar o evangelho com autoridade. Mas hoje o que nós temos é um bocado de crente, é um bocado de professor, é um bocado de irmãozinho jovem, que não conhece o Cristo vivo e fica só debatendo teologia, debatendo, eu vou já falar isso, debatendo, corrigindo, ah não, isso aqui é limitado, isso aqui é ilimitado, ah não, isso aqui é Calvino, ah não, isso aqui, querido, para nós sacudirmos o mundo, só se nós conhecermos Cristo. Se você não conhecer a Cristo, você vai ficar batendo. É tipo uma pessoa que conhece muito de matemática, muito de economia e não ganha nada na vida. E tem outro ali que vai para a vida, vai para a batalha, vai para a luta e se torna um grande empresário. Sim ou não? Então, prestem bem atenção que antes de ir, eu preciso ser o quê? Antes de ir, eu preciso ver o quê? Não adianta, vamos falar de evangelização. Hoje tem um bocado. Amanhã tem um curso para evangelização. Amanhã nós temos um seminário. É bom, porque tem que ser. Mas você só pode entrar nessa escola se você já conhecer. Pronto. Eita, glória a Deus. Hein? Não vai ser só mais um diploma. Vai ser só mais um diploma. Quem conhece a Cristo, irmão, ele já tem força, ele quer ir. E qualquer ensino que vier, ainda é um incremento para ele. Mas ele já faz, é porque ele conhece Cristo. Aí Paulo diz, ele me apareceu. Será que Jesus já apareceu para você? Você tem um relacionamento e uma comunhão verdadeira com Jesus? Fale isso na classe, professor. Fale isso no púlpito, pastor. Então está aí. Aí viu Jesus. Aí agora Jesus vai comissioná-los. Vamos lá, 16. 15, né? Isso. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, pode ir. Quem crê e for batizado será salvo. Isso. Mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pronto, vira para cá. Se você pegar, eu vou colocar aqui. Evangelion. Essa é a palavra que aparece aí no texto bíblico. Se você analisar ela aí, ó. Evangelion. Só o A bem aqui, ó. O alfazinho bem aqui. Evangelion. Aqui é porque nós temos dois gama, então um é nasal. Evangelion, ok? Que é evangelho. O que é evangelho? Boas notícias. O que é evangelho? Transmitir a graça operadora de Deus através de Cristo. O que é evangelho? Levar o conhecimento das riquezas espirituais. Entenda, querido irmão, deixa eu colocar bem aqui, bem direitinho para você ver e anotar aí, que tem gente que estuda, ó. Você pode observar
que essa expressão é angelion, como aparece aí no próprio texto bíblico. Olha aqui, ó, é o angelion. Como já falamos aqui, é o angé, esse aqui funciona como N na transliteração, ok? Aqui você tem evangelho. Evangelho não é filosofia. Evangelho não é raciocínio humano, gente. Evangelho não é lógica humana. Evangelho é a sabedoria de Deus, é o poder de Deus expresso pela graça dele em Cristo. Evangelho não é livro. Isso aqui não é livro, ok? Não. Evangelho, nunca você pensa que é evangelho. Os tradutores colocam aqui os 4 evangelhos, mas não. Evangelho é Cristo. Evangelho não é livro, evangelho é uma pessoa. O evangelho é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. É por isso que Paulo, em Romanos 1,16, ele diz: eu não, do quê? Do evangelho. É a boa notícia, Cristo é a boa notícia. Vamos lá para Lucas 2,11. Rapidinho, só para a gente analisar isso aí. Lucas 2,11. Pois na cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lê um anterior. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria. Eu vos trago novas de grande alegria. Que é o quê? Que será para todo o povo. Pronto, que na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo. Que é Cristo. Então preste bem atenção que eu vou dizer aqui para vocês. O evangelho, gente, olha aqui, esse é o angelion, não é livro, é Jesus. São as boas notícias da salvação do reino que Deus providenciou em Cristo para nós. Esse é o sentido da palavra evangelho. Então você tem aqui o que o pastor Wagner leu. Por exemplo, nós temos aqui, eles vão ser comissionados. Mas depois que eles foram treinados e depois que eles viram quem? A Jesus. Aí eles vão ser comissionados. E como Jesus ressuscitou e tem autoridade, ele disse: eu dou autoridade para tu, 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 para vocês saírem fazendo novos discípulos. É por isso que ele usa o verbo ir, não está aí? Ide. Como é que ele fala aí? Ide por todo o mundo. Vai, pode ir. Pregai o evangelho a toda criatura. Vai. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas quem não crê será condenado. Será condenado, não é isso? Isso. Preste bem atenção. Vou colocar aqui para vocês. Esse verbo aí, aqui eu quero mostrar aqui. Esse verbo aqui no grego, olha aqui, ó. Que nós estamos colocando aqui, para vocês terem uma ideia. Aqui, ó. Porel tente. Esse verbo aqui, ele está no auristo, mas o modo dele é um particípio. A voz é passiva depoente. Se você analisar isso no grego, ele quer dizer, esse verbo aí, que é o verbo ir, a nossa tradução colocou ide. Mas lá nós poderíamos colocar como indo, ok? Indo, ok? Esse indo aí que no nosso português estaria no que é chamado gerúndio. Mas aqui é indo, eles indo, pregando, ensinando, batizando. Eles estão fazendo o quê? Novos discípulos. Veja como isso é interessante. Então quando você pega aqui, ó, porel tente, essa palavra porel tente, esse verbo, ele fala o modo dele aqui é o particípio, ok? É um particípio, e eles deveriam ir, ok? E as pessoas, eles indo, pregando, esse verbo aí que eu estou analisando aqui com vocês, na verdade, ele quer dizer transportar, ele quer dizer transferir, ele quer dizer prosseguir numa jornada. Então, Jesus ressuscita, isso aqui é lindo, Jesus ressuscita, Jesus diz, é-me dado todo o poder nos céus e agora eu dou poder para que vocês continuem a jornada.
Isso é lindo. O livro de Marcos não tem fim. O livro de Marcos começa com o evangelho sendo explicado e termina com o evangelho sendo transferido para outras pessoas. Veja como isso é lindo. Aí Jesus disse: vão, batizem. Esse batizar aqui não é para salvação. O que salva é a fé em Cristo. O que condena é a rejeição à fé, não é o batismo. O batismo aqui é simbólico. É uma maneira de você se identificar com Cristo. É uma maneira de você ser entronizado naquele convívio cristão. O batismo é uma forma de submissão. Vamos ver aí Romanos 6,4. Romanos 6,4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Ei, pelo batismo aonde? Na morte. Ou seja, quando você aceita Cristo, se submete a Cristo, se rende a Cristo, está batizado com ele em quê? Na morte. Na morte, porque quando você entra nesse ato do simbolismo do batismo, se identificando com Cristo, aceitando a ele, já está identificado com ele no batismo da sua morte. Agora, vamos ler, só para vocês terem uma ideia como o batismo não salva. Vamos lá, ler Mateus 24, 43. E eu vou explicar algo aqui para vocês muito interessante. Vamos lá, Mateus 24, 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria. Lucas 24, 43. Lucas, né? 24. E o que ele tomou e comeu diante deles. Lucas 24. Aliás, 24, 43. Hã? É. É? Vocês estão analisando aí bem direitinho? É o 47, não? Vê se é, como é que diz. Se seu nome pregasse. Não. Isso aí não. Depois vamos passar. Depois a gente encontra aí. Mas é só para mostrar aí para vocês. Vocês estão aí em Lucas, é? Lucas 24. Deixa eu ver aqui rapidinho. Só para vocês terem uma ideia. Lucas 24, né? Vê 23, 43. Vê se é. Acho que é o 23, 43. É isso aí. Vai lá, como é que diz? E disse-lhe... Deixa eu só corrigir bem aqui. É 20... Isso, vai, 23, 43. Leia. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu pergunto a vocês, ele foi batizado? Ele foi fazer parte de alguma igreja? Não. Aí Jesus disse para ele, não, para tu ir para o céu, primeiro tu tens que se batizar. Mas ele não foi batizado porque ele ia morrer, pelos crimes que ele tinha cometido. Se ele tivesse ficado aqui na terra, eu pergunto, ele iria se submeter ao batismo? Sim, porque o batismo é uma forma de identificar. Rejeitar o batismo, irmão, quando nós batizamos um crente nas águas, nós estamos seguindo um ato simbólico, não dizendo que o batismo salva, mas que aquela pessoa, publicamente, ela está testemunhando que agora ela faz parte do grupo que vive a submissão em Cristo Jesus. Batismo é para isso, ok? Então nós podemos analisar que esses discípulos que vão sair, que são comissionados, eles recebem a autoridade de Jesus. Quando você prega, quando você vai no ônibus, na praça, na rua, no hospital, quando você vai fazer missões, quem é que te dá autoridade? É por isso que você não pode temer. Olha aqui, querida irmã, olha aqui, querido irmão, jovem, você que prega na rua, na universidade, pode ter o doutor que tiver, o macumbeiro que tiver, o bruxo que tiver, pode ter o que tiver, mas quem te dá autoridade é Jesus. E ainda tem mais, não se preocupe, pastor, eu vi dizer que o cara lá é um ateu, e que ele tem muita inteligência, e que eu estou com medo. Não se preocupe, Jesus disse, o Espírito Santo, na hora, ele te capacitará, ele te dará a palavra, porque você não vai pregar nessa sabedoria humana, você vai pregar a palavra, você vai pregar o Evangelion, você vai pregar o Evangelho, e o Evangelho é Jesus. Evangelho é Jesus, ok? Então os discípulos, eles vão sair. Como seriam esses discípulos na grande missão que Jesus dá para eles? Vamos lá, pastor Wagner, 16, agora
16, 17 em diante. Pode ir. E estes sinais seguirão aos que crerem. Olha isso. Em meu nome expulsarão demônios. Sim. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. Isso. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Como é que esses discípulos vão sair ao mundo? Sair pelo mundo afora? E eles vão pregar o Cristo que eles viram como? Vivo. Eita, glória a Deus. Responda aí vocês. O Cristo que eles viram como? Vivo. O Cristo que eles viram? Vivo. Como é que você vai sair pelo mundo, falar do Cristo que está vivo e do Cristo que não faz nada? Hein? Do Cristo que não faz nada. É por isso que a gente canta. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Se o meu Cristo e o teu Cristo está vivo, Ele usa pessoas. E os discípulos na grande comissão, eles vão sair pregando. E quando eles vão sair pregando o Evangelho, quando eles saem pregando o Evangelho, aí eles têm uma fonte de poder. Olha aqui, a fonte de poder. Quem é a fonte de poder? Quem é a fonte de poder? Pronto. E só para mostrar que Jesus estava vivo, aí Marcos pontua lá. Estes sinais acompanharão os que creem. Na evangelização, aqui esse texto não está dizendo que é para você pegar e ir para um culto levar cobra. Aqui a Bíblia não está dizendo que é para você ir para um local e beber veneno, provar a Deus. Não. Agora, na missão que você faz para Cristo, se tentar lhe envenenar, o Senhor te protege. Na missão que você faz para Cristo, enquanto você prega, enquanto você ora, o Senhor Deus cura. Quando você impõe as mãos, Ele cura quando Ele quer. Não é assim? Irmãos, prestem bem atenção. Eu queria, vocês que me escutam aí, meus irmãos, e os teólogos, os doutores em Bíblia, eu pergunto aqui, como é que o mundo vai crer no Cristo da Bíblia, no Cristo que nós anunciamos, se Ele não faz nada? Eu queria que você me ensinasse aí, porque eu não sei isso aí. Como é que a pessoa vai crer se eu levo um Cristo? Aí eu vim falar de Jesus, aí a pessoa pergunta, o que é que esse teu Jesus faz? Ele salva. Qual é a prova que tu tem que Ele salva? Hein? Não, mas é o seguinte, isso aqui, sim, aqui está a Bíblia, mas isso acontece? Isso aqui existe? Isso aqui tem? Vocês se lembram que quando o capítulo 5 de 2 Reis, quando o rei mandou Naamã para o rei lá de Israel, aí ele disse assim, está lá, ele disse claramente, mas ele está procurando briga, eu não sou Deus, eu não posso curar. Aí o profeta Eliseu disse, deixa ele vir até aqui, porque ele vai saber que há Deus em Israel. Olha para cá, meu filho, a Bíblia que tu prega, o Jesus que tu prega, é Deus? Ele ainda opera milagres? Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você é comissionado para evangelizar, e se você não tem a fonte de poder que é Cristo, seu ministério está fracassado. Se você é bom apenas para discutir, raciocinar intelectivamente a Bíblia, e não crê no poder de Deus que opera milagre, teu ministério já está derrotado. Sabe por que tem muitos crentes hoje que não saem para evangelizar? Tem medo de feiticeiro, tem medo de macumbeiro, tem medo de um desafio, porque ele não crê, e ele ainda não teve a real experiência com Cristo vivo. E partindo eles, o Senhor cooperava com sinais. Mas vê bem aí, Atos 3, vamos começar lá do 6. Atos 3, 6, vai lá. Eita coisa boa. Aqui não me mexer com um bocado de coisa, eu vou tentar correr aqui. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós. Atos 3, 6. 3, né? 3, 6. Olha o que diz a Bíblia. E disse-lhe Pedro, não tenho prata nem ouro. Eu não tenho prata nem ouro. E nem ouro. Olha para cá. Tem muitos hoje que tem a prata e tem o ouro. Tem ou não tem? Tem aí pregador que é uma beleza, professor de Bíblia, professora.
Grandes líderes que estão apresentando a prata e o ouro. Eita, é tanta glória, é tanta beleza, é tanto discurso, é tanto raciocínio, é tanto debate. Mas só tem a prata e o ouro, não tem um levanta e anda. É assim ou não é? Olha o que ele diz, vai lá. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro. Eu não tenho prata e nem ouro. Mas o que tenho, Mas o que eu tenho, isso te dou. isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, No nome de Jesus. o Nazareno, levanta-te e anda. Eita. Rapaz, é coisa importante. O Cristo que Pedro viu ressuscitado, o Cristo que Pedro foi ensinado por ele, ele agora faz como Eliseu. Vocês se lembram que Eliseu, quando a capa de Elias caiu, lá no capítulo 2 de 2 Reis, aí ele pega a capa, isso é Bíblia, irmão, ele pega a capa e bate nas águas. Aonde está o Deus? As águas. Eita, irmão. O problema não é a capa, o problema é saber se tem Eliseu. O problema não é o paralítico, o problema é saber se tem Pedro e se tem João, que vê que o Cristo está vivo. Eu digo mesmo para a gente, eu digo para Jesus direto: Jesus, eu prego esse evangelho, eu estudo esse evangelho, e aqui está dizendo que tu cura, e aqui está dizendo que tu salva, e aqui está dizendo que tu tens poder, e eu posso estar pregando e ser desafiado, e eu creio que o Senhor opera como quer e quando quer, mas me dá autoridade para me pregar o evangelho. Eita, meus irmãos, vou dizer uma coisa para vocês: evangelizar, não vai não, se o teu testemunhozinho é fraquinho, para tu não ser pisado pelos homens, como está lá em Mateus 5, é melhor tu ficar em casa. Porque para você botar a cara, a tapa, a rua, para ir pregar em bairro, em cabaré, motel, para ir pregar no meio de rua, ou é falar lá na empresa, para o incrédulo, para o ateu, para o agnóstico, só se você tiver a autoridade de Deus. Pedro, quando ele olhou para o paralítico, que ele disse: normalmente, eu não tenho prata, mas no nome de Jesus, levanta e anda. E você pode e mais na frente que ele vai dizer assim: o Cristo que vocês mataram, é no nome dele, está bem aí, que ele fez esse paralítico andar. Ou seja, o Jesus que lá em Marcos diz: eu dou poder para vocês, agora estava Pedro mostrando o poder que havia na vida dele, curando aquele paralítico. Achou aí? Como é que diz? Mataste o príncipe da vida, Isso. a qual Deus ressuscitou dos mortos, Isso. do que nós somos testemunhas. Isso. Mas é no nome dele. 16. Pela fé no seu nome. Pela fé no seu nome. Fez. Para aí. Como é que eu não vou crer em Marcos 16? Que Jesus diz assim: estes sinais Seguirão aos que crerem. creem em quê? Em Cristo. Pronto, que ele diz: aos que creem em meu nome, que é Cristo. Aí começa o 16. Começa aqui o 16. E pela fé no seu nome, Isso. fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Para a humanidade que achava que Jesus era um impostor, para uma humanidade que não acreditava em Cristo, eu li um certo teólogo que diz: como é que esses discípulos iriam sair com tanta fé em um Cristo morto? Como era que esses discípulos iam sair com tanta coragem, sabendo que Jesus era um impostor e que eles esconderam o corpo dele? Tinha condição? Nunca. Eles viram foi o Cristo vivo. E agora Pedro sabia que ele era vivo e disse: no nome daquele Jesus que vocês mataram, é que esse paralítico está andando. Você não pode partir para a evangelização se você não crê. É por isso que eu coloquei aqui, ó, sinais. Vamos ler Hebreus 2:4. Hebreus 2:4. Vamos lá, rapidinho. Eita, coisa boa. Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Pronto. Como é que diz? Testificando também Deus com eles, Olha, Deus usou os homens por sinais, com sinais e milagres, e várias maravilhas, maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Olha aí, os homens de Deus que andavam pregando, o senhor confirmava? Não, pronto, está na Bíblia, meu filho.
Então, quando você pega esse verbo ide ou indo, aqui você tem uma urgência. Jesus, lá em Mateus 28, do 19 ao 20, ele diz: ide e fazei discípulo de todas as. Em Marcos, ele está dizendo: ide por todo, pelo mundo inteiro e pregai o meu. Desde os dias de Cristo, já havia uma necessidade, uma urgência de se falar o Evangelho, de se pregar o Evangelho. Alguns dizem, são cálculos desses pesquisadores, que quando Jesus falou isso à humanidade, ide por todo mundo, ela seria mais ou menos de 200 milhões de pessoas, ou 250 no mundo. Quando, na época de Lutero, eles dizem que seria de 500 milhões de pessoas. E já no início das missões modernas, eles dizem que tinha 1 bilhão de pessoas. E hoje só o Brasil tem quanto? 220 milhões. Olha aí. E o mundo? 7 milhões. Não entenderam? Só para vocês terem uma ideia, que além disso, você tem as necessidades desse ser social, desse ser intelectual, desse ser humano, que nesse contexto vivencial, ele tem problema sociológico, ele tem problema psicológico, ele tem problema psiquiátrico, ele tem problema financeiro, ele tem problema familiar, ele tem problema emocional, ele tem problema espiritual, ele é um ser biopsicossocial. E esse ser biopsicossocial tem coisas que nem o dinheiro, nem a prata, nem o ouro, nem a fama, nem a glória resolve. Só Jesus. É negócio sério. Então você vê aqui essa necessidade. Por isso que Jesus disse aos discípulos, quando os discípulos foram perguntar sobre escatologia, quando será o fim dessas coisas? Jesus disse: deixa dessa besteira de vocês e vão evangelizar. Vão evangelizar. Quando você pega Mateus, não é isso? Aliás, Atos, no capítulo 1, ele fala isso, do verso 7 a 8. Vamos ver lá, verso 7. Porque tem irmão que fica, olha, meu querido professor, meu querido aluno da escola dominical, fica enchendo linguiça não. Ensine a Bíblia, ensine a palavra e manda o povo cair na rua, nos bares, nas praças, nas casas, pela internet, falando de Jesus. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos, ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Isso pode ir. Mas recebereis a virtude. Tá bom. Jesus disse: deixa dessa besteira. Jesus, quando é que tu volta? Calem com isso, eu sei a hora que eu vou voltar. Cuidem em pregar. Não é assim? Cuidem em evangelizar. Tem irmão que fica, é porque a escatologia. Eu sou o seguinte, eu sou pré-tribulacionista, eu sou pós-milenista, eu sou pós-tribulacionista, eu sou milenista. Eu acho que nessa conjuntura, vá pregar evangelho. Tem tanta gente morrendo sem Deus, sem paz. Jesus disse que não compete a nós estarmos nessa discussão. Essa ideia de Jesus, ela é urgente. Desde a época dele é urgente. Hoje ainda é urgente. Isso está na Bíblia, vamos lá, Lucas 24, 47. Leia aí. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Pronto. Pregar em todas as começando por onde? Jerusalém. Pronto. Então está aí na Bíblia. Começando por Jerusalém. É claro que nós não podemos ficar só em Jerusalém, mas tinha que começou por lá e tem se espalhado pelo mundo afora. Queridos, quando nós estudamos a matéria denominada eclesiologia, há 3 coisas que a igreja precisa fazer. Primeiro, ministrar a Deus. Segundo, ministrar o corpo que é a igreja. E terceiro, ministrar para o mundo. Qual é a missão da igreja? Que é tríplice: ministrar a Deus, ao corpo e ao mundo. Pronto, nós temos que servir primeiramente a Deus, depois temos que servir o corpo, o irmão, a irmã, nas suas necessidades, cooperando, fortalecendo, mas nós não podemos esquecer do mundo, porque o mundo
precisa da salvação de Deus. E é essa mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, que nós devemos pregar, ok? Então nós terminamos aqui a análise do capítulo. Vamos agora para a evangelização. Eu coloquei aqui, até a letra E, coloquei evangelização. O que é evangelização? Uma vez eu já expliquei aqui, nós temos, deixa eu colocar aqui, rapidinho, pagando aqui, vocês já anotaram aí, vamos lá. E eu vou colocar aqui, só para vocês terem uma noção que nós estamos falando. E você vai falar isso amanhã. Primeiro, evangelizar. Segundo, evangelismo. E terceiro, evangelização. Pronto. Pastor Osiel, o que essas três palavras, elas querem dizer? Primeiro, aqui nós temos o verbo evangelizar, três coisas. Primeiro, falar de Jesus. Segundo, testemunhar de Jesus. E terceiro, levar pessoas a... Pronto, isso é evangelizar. Evangelizar é esse ato. Evangelismo, atente para isso aqui, ó. Ismo, esse sufixo, ok? Esse sufixo, ismo, ele quer dizer o quê? Ciência, ele quer dizer ideia. Na verdade, o evangelismo seria a ciência que trata das técnicas de se evangelizar. E em terceiro lugar nós temos, olha aqui, ação. A igreja não pode ficar parada. A igreja ela tem que ir para as ruas, para as praças, fazer o quê? Pronto. Aí nós podemos analisar qual é a missão da igreja. Nós já falamos aí as três missões da igreja. Qual é a primeira? Ministrar a Deus, ministrar o corpo e ministrar o mundo. A missão da igreja, meus irmãos, a igreja ela não foi colocada na terra para ser elite poderosa. Tem muita gente explicando isso errado. A igreja não foi colocada na terra só para construir templos. Olha aqui, tem dois pastores aqui, filma a cara dele para os irmãos observar bem direitinho. Eles sabem, aqui nós construímos, sim ou não? Mas eu sei que a congregação, os templos, é para agregar os irmãos, para receber a palavra, para estar junto, que é a koinonia. Quando vocês pegam a igreja primitiva, ela tinha duas coisas importantes nela. Ela tinha isso aqui, olha, koinonia, e tinha o querigma. Esse querigma, a igreja primitiva, ela tinha essas duas funções. Como é aí, alunos? Koinonia e o que mais? O querigma. Quando a igreja se reunia, ela tinha comunhão, koinonia. Nós não podemos ficar sem comunhão, porque tem irmão que diz, eu me congrego só na minha casa, eu sou um desigrejado, eu me congrego só pela internet. Não, você tem que ir para a igreja, onde estão quem? Os irmãos. É ali que tu prova teu temperamento, é ali que tu sabe se suporta os outros ou não. É lá, vai para a igreja, irmão. Eu não me congrego. Jesus, o povo não prestava na sinagoga. Muitos líderes não amavam ele, mas ele ia para a sinagoga todo sábado. É assim que tem que ser um homem de Deus. A gente prova que é de Deus estando no meio das pessoas, não é se contaminando com elas. A igreja primitiva tinha koinonia, era isso que admirava o mundo. Naquela época várias pessoas diziam, como é que pode? Como eles vivem unidos dessa forma? Mas ela tinha o quê? O querigma, que é o quê? A proclama. Quando eles estavam reunidos, eles também proclamavam Cristo. A igreja tem que ser isso aqui, meus irmãos. Tem que ser isso aqui. Então, a missão da igreja é pregar o evangelho. A missão da igreja é anunciar Jesus para os pecadores. Está na Bíblia. Eu lancei, eu não tenho mais, mas eu lancei esse livrozinho aqui há muito tempo atrás. Eu lancei essa obra, eu vou reeditar ela ainda. Crescendo através da evangelização. Eu falo muita coisa aqui importante sobre a evangelização. E nós podemos analisar uma coisa importante. Quando a gente atenta para isso aqui, nós podemos analisar que essa missão de falar vidas, de evangelizar, ela é muito importante. Mas se alguém me perguntasse, pastor Zé, e como é que a igreja cumpre bem a missão dela?
como é que ela cumpre bem o papel dela, como é que ela pode pregar. Por que que hoje nós estamos tendo, com o avanço de tantos crentes e igrejas, nós estamos tendo uma deficiência na evangelização? Simples. Sabe por que que a igreja primitiva cumpriu bem o papel? Porque ela sabia quem chamou ela. Lá no início, eles sabiam quem era o Cristo vivo deles. A igreja ela não pode cumprir bem se ela não entender o chamado dela. Ela pode fazer curso, ela pode dar programa, ela pode montar seminário, mas se cada crente não souber que foi chamado por Cristo, ele não evangeliza. E ele pode até ir, mas é como se fosse uma obrigação. Lê aí, Êxodo 3:11. Vamos lá. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Pronto, quem sou? Eu. Deus aí confronta com Moisés o chamado dele. Moisés vai partir, não é porque ele tivesse ciência do Egito, Atos 7:22. Ele vai partir não é porque o pai dele queria, ele vai partir é porque Deus chamou ele. Só pode evangelizar bem, pregar quem é chamado. E eu não estou falando aqui do chamado para ser pastor, eu estou falando é do chamado geral para fazer a obra de Deus. Um irmão que evangeliza lá na empresa, na rua, no apartamento, na casa, sem pastor mandar, é porque ele sabe qual é a razão do seu chamado. Leia bem aí, Efésios 1:18. Pronto, 1:18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Isso. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Pronto. Pode ir. E quais as riquezas da glória da herança dos santos. Se eu sei por que Jesus me chamou, e se eu sei qual é a herança dos santos, eu vou me dedicar na evangelização sem um pastor mandar, sem ter programa de evangelismo, aonde tiver. A igreja primitiva, ela não precisou de um pastor, olha, tem esse programinha. Jesus ensinou, Jesus treinou, mas aí quando Jesus treinou, sem que ninguém mandasse, Lucas 8:4, não é isso? E os que iam sendo espalhados, partiam por todas as partes, pregando o evangelho. Que coisa linda. Então, a igreja, ela precisa entender que ela tem essa missão, mas ela só pode fazer a missão bem se ela entender o quê? O seu chamado. Sem o entendimento desse chamado, você não vai fazer missões. De maneira nenhuma. É por isso que nós precisamos entender a palavra de Deus. E aqui eu coloquei a teologia de Paulo sobre o crescimento da igreja. A igreja cresce pela evangelização. Mas para que a igreja tenha um crescimento adequado, que a igreja de Corinto cresceu, mas ela cresceu sem equilíbrio. Ela tinha muito menino, ela tinha muito barulho, ela cresceu sem entendimento. E qual é a teologia de Paulo sobre o crescimento? A teologia de Paulo sobre o crescimento é que a igreja só pode crescer bem se ela tiver homens e mulheres espirituais. Se ela não tiver, pronto, porque Paulo, lá em 1 Coríntios 2, nós vamos já lá, ele fala de 3 tipos de crescimento. 3 tipos, vamos dizer comigo. Primeiro, homem natural, homem carnal e o homem obstinado. Quais são os 3? Isso. Pronto. O natural é aquele que não entende nada de Deus. Não tem doutor, não tem pessoa, é um advogado, é um médico. Não, isso aqui é estranho para mim. Não, ele é natural, ele não sabe nada das coisas de Deus. Mas tem o carnal. O carnal, a igreja de Corinto tinha os carnais. Está lá em 1 Coríntios 3:3. Vê bem aí, 1 Coríntios 3:3. Eita, coisa boa. É a Bíblia. Porque ainda sois carnais. Olha. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Pronto. Então você tem primeiro quem é o homem. Vê bem o 14. Vê o 14 do mesmo livro. Verso 14. Se a 1 Coríntios 2:14. É o 2:14, né? É. Ora, o homem natural não compreende. O homem o quê? Natural. O homem natural
não compreende as coisas do Espírito de Não Deus. compreende as coisas. Do Espírito de Deus. Porque eles são o quê? Loucura. Pronto. Aí você vai falar para um médico, ele não crê. Você vai falar para um juiz que é da academia, ele não crê. Você vai falar para um filósofo, ele não crê. Se preocupe com isso não, irmão. Ontem o irmão botou um áudio para mim. Eu odeio a igreja. Aí, irmão, olha aí, pastor, o que esse cara está dizendo? Tu está ruim de Bíblia. Jesus, ele deixou claro lá em João 15, 17. O mundo não gosta de vocês. Tem irmão que não sabe Bíblia. Aí, eu lá estou me importando se filósofo gosta de nós ou não. Eu lá estou me importando se deputado gosta de nós ou não. Quem gosta de nós é Jesus. Lê bem aí, João 15, 17. É a Bíblia. É porque tem irmão que fica, pastor, eles estão nos odiando. Meu irmão. Então... é o 18, né? Isso. Se o mundo vos aborrece, Isso. saber que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Pronto. Aí tem irmão que fica, irmão, pastor, é porque fulano de tal diz que odeia a igreja. O partido fulano de tal diz que odeia a igreja. Eu lá estou me importando. O mundo nunca vai gostar da igreja, porque a igreja é luz. E aonde a luz chega, as trevas odeiam a luz. Não é assim? Sabe o que tu tem que ser no mundo? É sal e luz. Tu não tem que estar se preocupando com quem vai gostar de tu ou deixar de gostar. Temos que pregar o evangelho, amar a todos, mas odiaram Jesus, mataram a Jesus, é porque eles odiaram a Jesus. E Jesus disse, se fizeram isso com madeiro seco, imagine o verdinho. Tu vai levar taca. Não é assim? Tu vai levar taca. Agora, se tu segue a Jesus fielmente, está lá em Mateus 5, 11, 12. Perseguiram os profetas que foram antes, mas regozijai-vos. É grande o vosso galardão nos céus. É assim. Comunismo nunca vai gostar de igreja. Ateu nunca vai gostar de igreja. Quem está no pecado, na idolatria, no adultério, na bebida, nunca vai gostar da igreja. Porque a igreja, ela é contra isso. Quem é a favor da pedofilia, quem é a favor da imoralidade, quem é a favor do homem ter várias mulheres, a igreja nunca vai concordar com isso. Então o mundo vai fazer o quê? Odiar a igreja. Agora, irmão, se tu não quer ser odiado, fica tranquilo, acompanhe eles. Não é assim? Ai meu Deus, a igreja. A Bíblia diz lá em Hebreus 11, capítulo 11, verso 37, 38, você vai ler depois lá. Os quais foram cerrados, ataca comia. Tem irmão que fica, os líderes têm que fazer alguma coisa. Sabe o que líder tem que fazer? Orar, pregar e entregar a verdade de Deus. Porque vai chegar o dia que Deus há de punir todos os pecadores da terra. Toda essa palhaçada, esse pecado, a imoralidade, quem vai julgar é o Senhor. A vingança pertence a Deus. E eu não posso fazer nada. Se alguém ataca a igreja, eu vou falar com um deputado, eu vou falar com um vereador, eu vou falar com um juiz. Ele pode até me dar uma colherzinha de chá, mas amanhã ele quer uma coisa em troca. O dono da igreja é Jesus. E ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pronto, é assim. Está lá em Mateus 16, 16 a 18. Então pronto. Agora, quer ver a igreja crescer? Sabe por que a igreja não está crescendo muito? É porque ela está cheia de gente. Mas tem muita gente no meio dela que é crente natural. O natural é como Nicodemos. Está lá em João 3, 1 a 8. Nicodemos, se eu te falar das coisas celestial, tu não vai crer, porque eu estou falando das terrenas, tu está desse jeito. Quando Jesus diz, tu tem que nascer, mas como pode ser isso? É o natural, velho. A igreja está cheia de crente natural, que não crê em poder, que não crê em milagre, que não crê na glória de Cristo. E aí vem o segundo homem, qual é o segundo? Carnal. É os crentes que só vivem brigando com o outro. É crente dando escândalo, é crente que compra fiado e não paga, é crente mentiroso, é pastor que só quer saber de dinheiro, é pregador que só vai pregar se der 20 mil na conta dele, é cantora que só vai cantar se botar 30 mil na conta dela. Pastor, e o senhor não cobra? Não, eu não cobro para pregar. Estão aqui esses homens aí e quem me conhece. Eu não cobro para pregar. Aí eu digo, irmão, a única coisa que eu quero é que você mande a passagem de avião, que eu não vou a pé. Eu não sou o homem, eu assisti aquele desenho, como é o homem,
O Flash, eu não sou o Flash. Tenho muita coisa para fazer. Eu tenho que ir de quê? De avião, porque eu tenho que voltar logo. Aí o irmão também, eu não exijo. Se o irmão me botar num hotel que tem um ar-condicionadozinho, eu fico tranquilo, meu filho, pode ficar tranquilo. Eu gosto de andar também com a minha esposa, porque aí a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 9 que os apóstolos andavam com as mulherzinhas dele. E aí, como tem muito cabra ruim, eu ando com a minha. Não é assim? Eu ando com a minha. Pronto. E a minha é a primeira. Eu me casei há 27 anos de casado. Eu não tenho segunda, não, é só a primeira. Porque tem uns que andam com a mulher, mas a terceira, é a quinta e a 10ª. Pastor, aqui está minha esposa, mas essa lá já é a 10ª. Eu perguntei aqui para um candidato a prefeito. Essa aí é a primeira sua ou é a segunda? Ele disse, não, pastor, é a primeira. É assim. Porque lá em Malaquias diz, tu tem que amar a mulher da tua mocidade. É assim. Tem muitos aí. Eu já vi deles que eu estou num lugar, ele aparece com a mulher, aí tantos anos depois ele aparece com outra. Eu disse, cadê a tua mulher, irmão? Pastor, você sabe, não deu, ela não tinha um chamado que eu tenho. Depois de 20 e tantos anos de casado, aí foi que acabou o chamado. Tem deles aí que começou lá do zero, né? Mas a esposa aí começaram a gravar, começou a pregar, ficar importante. Aí acha a mulher feinha, aí pronto, ele quer a novinha bonitinha para estar botando o zap, né? Pronto, tu vai pagar caro, porque tu não está respeitando a mulher da tua mocidade. Pode ser quem quiser, mas a Bíblia não tem colher de chá para ninguém. A Bíblia não tem, não é assim? Pode ser quem quiser, pronto. João Batista, o rei ia passando e ele estava com a mulher. Tu não pode possuir essa, vagabundo. Tu não pode. Ela é rapariga e a mulher do teu irmão. Por isso que ela pediu, mata esse homem. Mata esse homem, eu quero a cabeça dele. Porque eu quero a língua dele. Ela queria a língua. O Flávio José fala isso lá. Diz um outro historiador que ela queria a cabeça porque ela queria furar a língua de João Batista. Que língua ferina, que língua desgraçada, só apontando meu pecado. Aí pronto. Eu não sou moralista, nem sou fundamentalista. Agora, eu prezo pela família, pelo direito, pelo amor, pela sinceridade. Aí pronto, a minha está lá em casa, mas é a primeira, é a mulher da minha mocidade. Começou juntinho, rapaz, todos sofrendo ali. Aí se ela tem um negocinho, leva ela para a viagem também. Se tu acha ela um pouco desafeiçoada, como diz Isaías 53, olhando para ela, nenhuma beleza via, aí pronto, mas faz o seguinte, leva ela no salão, dá um banho de loja, hein? Dá uns banhos de loja, ajeita as unhazinhas dela, passa um pozinho na cara dela, ajeita ela. Se tem um buraquinho assim, por assim, reboca por aqui, reboca por ali, aí, mas deixa ela no grau, meu filho. É desse jeito, mas não quer ajeitar a mulher. Aí vem um homem obstinho, é aquele crente que conhece a palavra, mas ele agora se torna teimoso. A igreja está cheia de crente velho teimoso, que não quer evangelizar. Tem muito crente, irmão, que está na igreja. Fique não, filho, fique não. Tem muito crente que está na igreja sem prazer. É um obstinado. Ele bota banca em tudo. Ele critica tudo. Na hora que fala em evangelismo, ele não vai. Para que tu é crente? Não é assim? Fala em dízimo, ele é contra. Fala em oferta, ele é contra. Fala em construção, ele é contra. Fala em evangelizar, ele é contra. Para que tu entra para a igreja, rapaz? Que tu sabe que a igreja tem tudo isso. E hoje tem igreja para tudo, não tem? Olha para mim, está me filmando aí direito, irmão? Se o irmão não quer devolver dízimo na Assembleia de Deus, fique falando mal da Assembleia de Deus, não. Procure outra igreja. Qual é a que não paga? A do véu, a igreja cristã do véu. Vá para ela, é uma igreja boa. Vá para lá. Não, eu sou contra a Assembleia de Deus, porque tem esse método de dízimo. E aí, para tu não estar ficando falando dos crentes lá ou indo para a internet, vai para a do véu, rapaz. Não é assim? Aí pronto, se tu acha que tem que... não, a igreja aqui não casa assim. Agora lá em Minas Gerais tem a igreja do Satanás. Vai para a igreja do Satanás. Meu pai do céu, não dá trabalho não, meu filho. Obstinado. Ok? Pronto. A teologia de Paulo. Para crescer, a igreja só cresce se ela tiver crentes espirituais. São aqueles crentes que têm maturidade. São aqueles crentes que têm um temor de Deus. São aqueles crentes que têm prazer de desenvolver a obra. E que têm prazer de desenvolver a salvação. Que não é aquele crente que fique brincando com salvação. Que não é aquele crente que fique brincando com a fé. É que ama a obra de Deus. Olha aqui. Jesus colocou a evangelização como prioridade.
Porque quando você lê Mateus 28, quando você lê Lucas 24, 47, Marcos 16, 15, ele já diz: ide, fazei, pregai, evangelizar. Já naquele dia, a evangelização era uma prioridade. Pronto. Aí aqui, essa prioridade só pode ser feita se ela tiver crente o quê? Espiritual. Hoje nós não estamos fazendo muito, é porque a igreja está cheia de crente carnal, obstinado e natural velho. Crente que não crê no poder de Deus, crente que a gente diz assim na igreja: vamos adorar a Deus. Se você puder, fique de pé. Ele fica sentado. Fica sentado. Ele só levanta quando ele quer. Não tem submissão, não. Tem outros que ficam: quem pode adorar levantando as mãos? Tu não levanta, não é para o pastor, não. É porque tu crê no Deus que ele está falando. Oh, glória a Deus, aleluia. O que custa isso? O que custa isso? Então vamos lá. O desafio. Eu quero falar rapidinho que eu não tenho tempo. Quanto tempo já tem, irmão? Vixe, irmão. Vou encerrar. Mas diga comigo. O desafio demográfico. Esse desafio demográfico fala de quê? Isso, a expansão, crescimento da população. A cada dia cresce a população. E quando esse problema não é só para o político. Esse problema não é só urbano. Esse problema, além de ser político, é também espiritual. Porque quando você vai num bairro, aumenta tudo, aumenta a criminalidade, aumenta a droga, aumenta, porque tem esse crescimento demográfico. Então, nós temos essa explosão aí, demográfica. Eu coloco isso aí para os irmãos, no meu livro aqui que eu escrevi, eu coloco todos esses desafios para a igreja, que a igreja ela precisa atentar para essa particularidade. É o problema, qual é o primeiro aí que eu falei? Demográfico. O outro problema é o problema espiritual, que são as pessoas que estão perdidas. Vocês se lembram que nós falamos agora há pouco, que o mundo está cheio de pessoas de um alto nível social, de um alto nível financeiro, de um alto nível intelectual, mas são doentes, sem amor, sem paz, sem alegria. Isso no campo espiritual é chamado de perdido. Lucas 19:10, Jesus disse assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar que estava perdido. Se você analisar no texto grego, lá essa expressão, ela dá a ideia de alguém que está segurando essa pessoa. É uma obra demoníaca. A pessoa viver perdida. Então você tem essa ideia. E há uma coisa interessante que o pastor Ezequias Soares fala, e eu quero partilhar com vocês, sobre essa questão do perdido. Do perdido. Eu faço essa citação, que até um escritor, ele falou sobre isso, é Melvin Rogers, parece, é isso. Ele diz o seguinte, que as pessoas dizem assim: olha, as pessoas perdidas que nunca ouviram o evangelho, lá em outro local, o Senhor vai salvar elas. A Bíblia nunca fala isso. São concepções dos homens, ok? A Bíblia nunca fala. Inclusive, se você ler Atos 4:12, o que a Bíblia diz? E em nenhum outro há? Pronto, só por Jesus. Só por Jesus. E ainda uma questão de erro doutrinário, que alguém diz assim: aquelas pessoas que estão perdidas, se alguém se batizar por elas, elas podem ser salvas. Erro bíblico, a Bíblia não fala isso. E alguns usam Atos 15, 1 Coríntios 15 para tentar provar isso. Outros dizem: os que estão perdidos, mas é o seguinte, ele vai para o purgatório e lá ele vai purgar os seus. Pronto, também não tem base bíblica. Aqueles que estão perdidos, que nunca ouviram o evangelho, Deus vai dar uma chance. Tem isso na Bíblia? Então pronto. Os que estão perdidos, se não houvesse a necessidade de salvação, Jesus teria vindo? Se não houvesse a necessidade de salvação, ele teria mandado a igreja pregar? Se não houvesse a necessidade de buscar os perdidos, ele teria dito: ide. Então pronto. Ele mandou, é porque o homem só pode ser salvo com a mensagem da cruz. Sem cruz, a mensagem da cruz, não há salvação. E essa urgência dessa pregação do evangelho como prioridade, é porque sem o evangelho não há salvação. 1 Coríntios 1:21, leia aí. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria,
Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Como é que as pessoas são salvas? Pela loucura da São pregação. salvas pela loucura da Pregação. pregação. Eles não são salvos porque lá atrás Deus viu alguma coisinha boa, está dando uma oportunidade, vai avaliar. Não, só serão salvas pela loucura da pregação. Ok? Então vocês podem observar que o desafio nosso é esse. Nós temos o desafio demográfico, nós temos o desafio espírito, nós temos o desafio das necessidades das pessoas. Olha o tanto de gente se suicidando, olha o tanto de gente triste, olha o tanto de gente com depressão. São necessidades sociais, espirituais, demográficas, e a igreja ela tem que atentar para essas particularidades. Ok? Já vamos encerrar aqui. E já falamos aqui o que é evangelização, não é assim? No meu livro aqui que eu escrevi sobre o que é evangelização, eu falo uma coisa importante aqui que eu quero rapidamente partilhar. Eu começo mostrando aí para vocês que o Senhor Jesus Cristo, ele tratou sobre isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmão, rapidinho. Eu falei aqui que tem hoje algumas coisas que atrapalham a nossa evangelização. Primeiro, ativismo. Muitas atividades, tem crente que é tanta atividade, até a igreja também, é tanto ensaio, é tanta banda, é tanta coisa, e aí ninguém evangeliza mais. Antigamente a igreja, à tarde, aos domingos, todo crente saía para evangelizar. Hoje dificilmente você vê crente, uma tarde de domingo evangelizando. Individualismo, eu já sou salvo, eu sou crente, eu não quero saber do outro, eu não quero saber do meu vizinho. Como é que nós vamos ganhar vidas se nós somos individualistas? Nós temos que atentar para isso. Outra, mensagem imprópria. As pessoas não estão se convertendo muito, porque estão vendo que o evangelho que está sendo pregado hoje é o evangelho da riqueza, é o evangelho da fama, é o evangelho que escandaliza. Então tem muita gente decepcionada com o evangelho que nós pregamos. Evangelho que não fala de arrependimento, evangelho que não fala de salvação, evangelho que não fala de perdão, de quebrantamento. A primeira mensagem de João Batista, Mateus 3,2, foi e a primeira mensagem de Jesus, Mateus 4,17, arrependei-vos. Então é um evangelhozinho velho barato, é um evangelho que não tem nada. Outra, vida cristã sem brilho. Sabe por que nós não estamos tendo um evangelismo eficaz? Porque tem muitos crentes de péssimo testemunho, são sal insípido e são a luz debaixo do alqueire. Não tem nada. Aí, pastor, por que nós não estamos tendo sucesso? Por causa disso. Outra, evangelização púlpito-cêntrica. O pastor só fica no púlpito. Só no púlpito. Um monte de auxiliares e diáconos, não é assim? Tudo bonito, tudo importante. E eu não sou contra. Só bichão. Mas não vai para a rua nem que pague. Sim ou não? Agora o cargozinho de diácono, ali é o diácono, esse aí é o mais velho da igreja, e o mais ruim, que não evangeliza, não ganha alma. Tem diácono bom? Tem ou não tem? Tem auxiliar bom? Tem ou não tem? Tem pastor que evangeliza? Tem ou não tem? Nós estamos falando aqui dos que não prestam. Agora os que prestam, estão na rua evangelizando, pregando, não é assim? Aqui nós faz evangelismo na rua ou não? Nós faz evangelismo na rua ou não? É assim. Aqui é todo pastor na rua, evangelizando, ganhando alma para Jesus. Agora, a evangelização púlpito-cêntrica, há um livro da CPAD que fala sobre missões, Peter, ele diz o seguinte, que tem muitos que querem a evangelização centrífuga, querem aquela evangelização que o pessoal ia para Israel. Só em Israel é que tem. Tem que ir atrás do povo, tem que sair das quatro paredes. Esses sim são os compromissados. Outra, evangelização sem conhecimento. Tem irmão hoje que não sabe nada de Bíblia. Como é que vai evangelizar? Não sabe o que é a palavra de Deus, não sabe como começar uma conversa de evangelismo. É por isso que precisa ser treinados. É assim. Ok? E aí pronto. Aí incerteza da salvação e a venda do evangelho. São coisas que atrapalham a nossa salvação. Agora, eu vou finalizar aqui, tudo isso aí já está na lição. Tudo tá, aí que eu estou falando, eu já extrapolei aqui meu tempo. Até eu vou finalizar aqui, que eu falei o seguinte, aqui olha,
eu coloquei nesse meu livro, irmão, qual é o conteúdo do evangelho, pastor Aziel? Gálatas 1:8, Paulo diz assim, vocês estão saindo do verdadeiro evangelho. Lê lá rapidinho, só para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Isso. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Tem evangelho que tu nunca pode pregar na evangelização. Eu coloquei aqui, primeiro, o evangelho diluído. O evangelho diluído é o evangelho água com açúcar. Jesus tem o melhor para você. Ele tem, é aquele evangelhozinho sem a graça. É o evangelhozinho só para atrair. É o evangelho da conveniência. É o evangelho água com açúcar. Não prega essa mensagem, não. O evangelho das prestações. Olha, se você vier para Jesus, Ele vai te dar uma casa, Ele vai te dar um casamento, Ele vai te... Pregue isso não, meu irmão. Pregue o evangelho da salvação, o evangelho dos benefícios. Ele vai te dar joia, Ele vai te dar carro, Ele vai te dar casamento. Amanhã nós temos o culto que Ele vai dar um casamento. Pregue isso não. O evangelho pela igreja. E aqui está, lá no primeiro ponto, o pastor fala que Jesus é o nosso modelo maior de evangelização, é Jesus. A igreja, ela só é uma agência de Cristo no reino dele para pregar o evangelho. Mas há também o evangelho da igreja, é o evangelho da placa, é o evangelho que coloca homens, é o evangelho que quer evidenciar que o fulano de tal é pastor lá para atrair pessoas. Esse é o evangelho da igreja. Se prega mais a placa da igreja do que o Cristo, que é o dono da igreja. Entenderam? Nós não podemos pregar o evangelho da igreja. Tem irmão que está pregando só o evangelho da igreja, ok? Aí o evangelho da salvação hereditária. Meu pai é pastor, por isso que eu sou crente. A minha avó foi ministra na igreja, por isso que eu sou crente. A gente tem que se converter, ok? O evangelho da porta. Aceite a Jesus, Ele está do lado de fora, pegando sol, pegando chuva, batendo. Não, faça isso não. Ali era para a igreja que não prestava, ok? Que tinham botado Jesus para o lado de fora. Jesus está falando para ela. E aqui eu coloco aqui, qual é o conteúdo da mensagem evangelística? Sempre para nós encerrar. Qual é o conteúdo? O conteúdo, irmão, está lá em Gênesis 3,15. Começa dali. Da semente, pronto. É dali de Gênesis. Quando você lê Gênesis 2, a Bíblia diz 17, maldita é a terra por causa do homem. 3,17, não é isso? Ali, a partir dali, você vê que Romanos 5,12... o homem pecou querendo ser um Deus, não é isso? Querendo ser um Deus, querendo ser... O homem pecou. Daí com o pecado, Romanos 6,23, Romanos 5,12, o pecado entrou, mas aí, lá em Gênesis, já começa o proto-evangelho, que aí diz assim, da semente, pronto. Qual é a mensagem que tu deve pregar? Que nasceu Cristo. Que um dia lá no Éden o homem pecou, e que o Senhor veio resgatar, salvar o perdido. A mensagem do evangelho é essa. O conteúdo é só isso aí. É um evangelho com uma promessa. Lá em Gênesis o homem pecou, mas Deus fez uma promessa. Vai vir Jesus. Pregue Jesus. Pregue essa besteira não. Pregue Jesus. Não fique contando coisa da tua vida não. Pregue Jesus. E o evangelho envolve 3 coisas. Digam comigo. Eu vou falar aqui algumas, são várias, mas eu vou falar. Mas vamos lá rápido. Digam comigo bem forte aí. Arrependimento. Reconhecimento de Jesus. Justificação. Perdão. Filiação. Novo ser. Vida no Espírito. Vida eterna e vitória. Pronto, evangelho é só isso. Pregue só isso, que Deus vai te dar vitória, ok? Amém? E aí, por fim, nós temos um ponto discursivo que o pastor Ezequiel Soares fala, que é: Cristo morreu por todos ou Cristo morreu só pelos eleitos? Vamos lá, rapidinho, agora eu quero bem rápido. João 3,16. Rapidinho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 Timóteo 2,4. 1 Timóteo 2,4. Isso, vai.
que quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Que quer que todos os homens se salvem. Do mesmo texto, 4:10. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Isso. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação a todos os homens. Ezequiel 18:23. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Pronto. Aí nós vamos dizer uma coisa para vocês. Eu vou finalizar só dizendo uma coisa. Os pastores leram aí diversos textos que diz todos. Nesse primeiro momento, a salvação, à luz da Bíblia, ela diz que a salvação é para todos. Isso se chama salvação ilimitada. Mas, por exemplo, Louis Berkhoff e outros muitos teólogos são da ideia de que a salvação é ilimitada. Ela é só para os eleitos. Ela é só para os eleitos. E aí vem a discussão, começa lá com Santo Agostinho. Aí depois vem João Calvino. E depois Jacob Armínio. E tem um debate muito grande entre essa questão que dá panos para as mangas, essa ideia de salvação limitada e ilimitada. Mas eu vou te dar um conselho, olha bem para mim aqui. Vocês se lembram que eu falei agora há pouco, que Jesus disse, não compete, está debatendo? Não compete você ler a Bíblia procurando textos para querer provar quem é eleito e quem não é eleito. A Bíblia não trata disso. A Bíblia não trata disso. A Bíblia trata de eleições específicas que não era para a salvação, como no caso de Jacó, como no caso de Abraão. E a Bíblia fala de eleição em Cristo, como está lá em Efésios capítulo 1. Só que aí os homens criaram esses termos. Olha um nomezão bonito aqui, irmão. Supralapsarianismo. Eita coisa. Infralapsarianismo. Sublapsarianismo. Dizem que Jacob Armínio, ele defendia essa parte aqui. E dentro do calvinismo nós temos os ultras calvinistas, que eles não aceitam. Eles são do ponto de vista que serão salvos só os eleitos. Os calvinistas de 4 pontos, como são denominados, eles dizem que, na verdade, pode haver essa expansão da pregação para outras pessoas. Eles falam isso. Eles acreditam assim. Por exemplo, Charles Spurgeon, ele era aquele que defendia a salvação limitada, mas ele acreditava que era necessário o evangelismo, a pregação. Só que eu quero dizer uma coisa, nem Calvino, nem Armínio têm a palavra final e são doutores em Bíblia. Eram homens como nós procurando entender a Bíblia. Eles criaram essas concepções, mas que na verdade você vê erro em Calvino, erro em Armínio. Nós temos que aproveitar deles só o que é bom. A Bíblia não foi criada para debate, a Bíblia foi criada para ser lida, obedecida e crida. E quando ela diz que a salvação é para todos, é porque é para todos. Mas esses nomes aí, bonita, supra, olha aqui, olha, coloca aqui, ó, supra. Aí você tem superior, acima, não é isso? Vocês podem observar isso aí, superior, acima. E aí lápis quer dizer o quê? Queda. Lápis quer dizer o quê? Queda, pronto, está aqui. Inferior, infra, vocês podem observar aí, eu coloquei aqui, só para vocês terem uma ideia. Depois, não é isso? E subla. Se vocês analisarem, esse subla, como está aí, significa
abaixo. Abaixo. Então aqui, ó, acima, não é isso? Aqui, depois e aqui, abaixo. E aí você tem as outras aqui, é queda. O que você pode entender com isso aqui, pastor? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Onde é que você encontra essa palavra supralapsarianismo na Bíblia? Tem? Tu já leu ela na Bíblia? E essa infralapsarianismo, já leu ela? E sublapsarianismo, já leu ela? Pronto. Agora, só para vocês terem uma ideia, vamos colocar aqui a primeira. Nessa primeira ordem aí, eu coloquei aqui, que eles dizem o seguinte, nessa ideia do supra. Primeiro vem eleição, digam comigo, eleição, decreto de criar, aí vem a queda, oferecimento da salvação aos eleitos. Vamos fazer o seguinte, me ajuda aqui, pastor, rapidinho, só para a gente analisar. Vai, coloca aí, para mim não perder tempo aqui. Nesse ponto aí, botou? Aí coloca A, bem pequenininho, ok? Rapidinho. Colocou? Eleição. B. Certo? Decreto de criar. De criar. C, né? C. Queda. D. Oferecimento da salvação aos eleitos. Ok? Pronto. Agora o senhor vem para cá, bota aqui o infra. Isso. Bota aí. Pronto? Vamos lá. Nesse infra aí, o senhor vai colocar criação. A. Criação. Né? Ok? Criação, queda. Aí depois, eleição. Oferecimento da salvação. Então pronto. O infralapsarianismo, como é que está aí? Criação, queda, eleição. Agora o último, vamos lá. Criação, queda, provisão da salvação para todos, e eleição, provisão da salvação para todos que são eleitos. Só isso. Não, só aqui mesmo, só nesse último aqui, ó. Provisão da salvação para todos os eleitos. Pronto. Agora pronto. Obrigado, pastor. Aí a pessoa, quando vai discutir, debater, você é arminianista ou você é calvinista? Aí ele entra, eu sou calvinista, e eu sou o seguinte, eu sou supra. Supra é a pessoa, o irmãozinho lá da igreja, irmão. A Bíblia lá fala disso. Isso aqui são raciocínios e criações humanas. A Bíblia não trata disso. Eu sou supra. Olha aí. Aí, o que eles vão dizer? Primeiro, lá na eternidade, Deus elegeu. Aí depois vem o decreto de... Aí depois vem o quê? Só para os eleitos. Esses são da classe de quê? Supra. Pronto. Aí vem agora para o infra. O que vem em primeiro lugar? E depois? Lá na eternidade, primeiro Deus viu depois, pronto. Aí vem o sublapsarianismo, primeiro, depois, pronto. Aí diz que Armínio andava para essa linha. Isso aqui é bonito, mas isso é só para discurso. Não é bonito? Aí a pessoa quando está discutindo na internet ou na igreja, aí ele diz assim, olha meus irmãos, é o seguinte, eu sou monergista, né? Sou monergista, e eu sou o seguinte, eu sou dos 5 pontos, eu sou tulipe. Tu é um besta. Que a Bíblia, ela fala que a salvação é para... Isso aqui é bonito, mas Jesus se preocupou? Aonde foi que você viu Jesus pregando? Gente, sigam a ideia sublapsarianista, tem? Infralapsarianista, tem?
Não, Jesus não quis saber disso. A salvação é para... E vamos finalizar aí, ok? Então, nós cremos que a salvação é para todos. Ela é ilimitada. Pode o teólogo Spurgeon, pode o teólogo Charles Spurgeon, pode o teólogo Louis Bacoff, pode o teólogo Wayne Grudem, pode o teólogo... Quem quiser, eles não têm a palavra final. Quem tem a palavra de Deus é a Bíblia. E eram homens raciocinando, querendo criar alguma ideia para entender sobre salvação. Mas nós cremos no versículozinho simples, que a Bíblia diz, Deus amou de tal maneira, pronto. E aí, finalizando aí, vamos lá rapidinho aqui. Aí vocês têm que ser rápido, bem rapidozinho, vamos lá. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade, e ninguém vem ao Pai? Não, então quem quiser ir ao Pai tem que ser por Ele. Vamos lá, 2 Pedro 2 primeiro. Depois 1 João 2,2. Quem encontrou já vai lendo logo aí. 2 Pedro 2 primeiro. E também houve entre o povo falsos profetas. Como Aliás, 2 Pedro, pastor Wagner, me enganei. 2 Pedro 2 primeiro, vamos lá. É isso mesmo. Vai. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Tá vendo? Esse resgatou aí, olha, você tem que comprar agorazo. Aí os que são da ideia de salvação ilimitada, eles dizem que Jesus pagou o preço por todas as pessoas não eleitas, ok? Em oposição à limitada. Já a ideia limitada, eles dizem aí que esse texto aí comprou as pessoas que não foram eleitas, é no sentido de que Deus já possuía elas. Olha a ideia deles, raciocínio. Vamos lá, 1 João 2,2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aí os que defendem, olha, a salvação ilimitada, eles dizem aí que era só para os... Mas aí João está dizendo que é eleito ou é de todo mundo? Todos que aceitaram a Cristo são eleitos, como dizia Calbart. Aí João 12,19. 12,19. Depois 1 João 5,19. Disseram, pois, os fariseus, é esse? É. Entre si, vedes que nada aproveitais, eis que todos vão após ele. Ok? Aí os defensores da salvação ilimitada, eles dizem que nem sempre a palavra mundo pode referir-se a todas as pessoas. Aí ele diz que quando 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos sejam, ele diz que ali não é toda a humanidade, é só os... E quem é que garante para eles ali que é só os eleitos? Meus irmãos, é coisa. Vamos lá. É verdade. Vamos lá. 1 João 5,19. Isso. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Pronto. Tá vendo? Aí o que acontece? É bom entender que o termo mundo é intercambiável. Nunca ele é usado como se referindo somente aos eleitos. Portanto, ora a palavra mundo pode ser direcionada à pessoa, ora ela é aplicada a todas as pessoas, que é o caso de João. Sim, o mundo jaz no... Pronto, aí é pessoas. Todas as pessoas que estão sem Deus. Ok? E ainda temos aqui mais outra referência. Só que eu quero dizer para vocês, a salvação ela é ilimitada. Vamos mostrar aí. Atos 17:30, Hebreus 2:9. Pronto, só essas duas aí. Isso. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens. Anuncia a todos os homens. É a alguns ou a todos? Todos. É só aos eleitos ou é a todos? A todos. Vamos. Em todo lugar que se arrependam. Sim, aí nós vamos ler agora Hebreus 2:9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Agora, antes de ler, o Calbart dizia o seguinte: ele desvia a nossa atenção da nossa escolha, da nossa eleição, e ele fala quem é o eleito. Vamos lá. Efésios 1:4. Isso. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo,
para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Somos eleitos em Cristo pela salvação em nome do Senhor Jesus. Então está aqui, meus irmãos, nós colocamos isso aqui, não ligue para isso aqui não, eu estou colocando isso aqui só mesmo para você saber que a gente entende essas coisas, mas não ligue para isso aqui não. E a teologia pentecostal, ei meu irmão, você que é pentecostal, é da Assembleia de Deus, siga a sua fé em Cristo Jesus. Nem Calvino, nem Armínio tem a palavra final, eram homens que pesquisavam. Você tem que acreditar no que a Bíblia diz. A Bíblia não é livro para ser discutido racionalmente, no sentido de criar polêmica. A Bíblia é um livro para ser seguido, obedecido e crido, e para gerar temor no teu coração. Provérbio 1:7, o temor ao Senhor. Pronto. Fiquemos de pé, Deus abençoe a todos, muito obrigado. Pastor Wagner, encerre. Querido Deus, Pai bendito, te agradecemos mais uma vez, Pai, por este ensino maravilhoso da Tua Palavra. Pai, continua abençoando o Teu servo, Pastor Aziel, Pai, poderosamente, dando saúde, dando vigor. Em nome de Jesus, ó Pai, cobre com o Teu sangue, debaixo da Tua mão protetora. Pai, abençoa também os Teus filhos que estão acompanhando conosco. Abençoa cada um, Senhor, aqueles que estão enfermos, que tem um familiar enfermo, Senhor, que sempre pede oração, Pai amado, cura. Estende a Tua mão e cura. Pai amado e santo, abre também o nosso entendimento para aprender da Tua Palavra, Senhor, e nos mobiliza, Pai, nos motiva para assim, Pai, evangelizarmos, cumprirmos a Tua Palavra, Senhor, cumprirmos o Teu ide, Senhor, e ganhar almas para o Teu reino. Abençoa e levanta a Tua igreja nesses últimos dias para assim o fazer. Continua conosco, nos abençoando, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.